Monólogos Dialogantes. Está a começar mais uma edição, a segunda edição do programa Monólogos Dialogantes, aqui no seu canal. Pedimos que o amigo que nos acompanha pela primeira vez, que subscreva o canal, teça comentários, emita opiniões, sejam elas negativas ou positivas, para que nós possamos rever os nossos posicionamentos, sugestões de temas que gostaria que a gente olhasse para eles e como é que gostaria que nós abordássemos os nossos temas. Temos estado a receber o feedback de muitos dos nossos amigos que nos têm acompanhado e caso seja esse o caso, pedimos que deixe também sugestões, que continue a deixar as sugestões, que nós temos estado a olhar para todas as sugestões que têm sido colocadas, pedimos que subscrevam, que partilhem os vídeos e que façam, nesse caso, os comentários. Para este momento, ou para esta sessão, o tema que trago para debate convosco é o balanço que foi feito pela RENAMO, o balanço final do ano, feito pela RENAMO na cabeça de seu presidente, falo do Sr. Oussouf Momad, ao longo do final do ano. Agora, a questão antes de entrarmos em fundo deste tema, eu estive a escutar várias vezes o monólogo, tanto como os outros temas, os temas que temos estado aqui a comentar convosco, temos estado aqui a tecer alguns comentários a respeito. Nós temos feito um trabalho de ler, de ouvir, de investigar um bocadinho, de ir ouvir um bocadinho as opiniões, ver o que está a ser escrito, ver o que as pessoas que nos influenciam um bocadinho também, o que elas dizem, ouvir um bocadinho a opinião das pessoas e depois tecer comentários. Não vai ser diferente desta vez, vamos estar aqui a conversar um bocadinho convosco em relação a isto e deixar que o telespectador tenha por si só, porque a ideia aqui não é alterar a forma como vocês pensam, como olham, não é alterar a vossa simpatia em relação a este ou aquilo, mas é trazer uma outra visão, a nossa visão sobre aquilo. Caso coincida, melhor, caso não coincida, diga-nos em que pontos, para que nós também possamos ver o que é que o amigo pensa. Porque o importante aqui é este diálogo que nós temos estado a incentivar, outras formas de ver, enfim. Vamos entrar então ao que nos interessa, o motivo que nos faz aqui estar juntos. É assim, numa primeira fase, eu quando falo de balanço, quando alguém fala de balanço, muito por conta da minha área de formação, quando alguém me fala de balanço, eu estou a olhar para a situação patrimonial, ok? Estou a olhar para o ativo, estou a olhar para o passivo, estou a olhar para as situações boas e as menos boas. Esta é a minha visão de balanço. Agora, ouvindo mais de uma vez este balanço da RENAMO, não notei, digo que não notei, eu não senti esta situação em que ela, a própria RENAMO, conseguia olhar para as coisas boas ou positivas que ela conseguiu fazer ao longo, politicamente, em termos políticos, quer em termos administrativos até, porque o presidente da RENAMO não fala apenas para eleitores, não fala apenas para simpatizantes do seu partido, fala para a sociedade, fala para eleitores que ainda não se decidiram, enfim, fala para um conjunto de pessoas da sociedade. Seria importante que também tivesse trazido uma outra componente que eu julgo que faltou. É apenas uma opinião, julgo que faltou. O amigo pode ter uma opinião diferente. Agora, ela em algum momento passou muito ao de leve em assuntos que ela poderia ter explorado mais. Ela fez apenas trouxe um conjunto de temas que eu depois quero falar convosco e não olhou para ela internamente, não olhou para externamente, não trouxe muitos dados sobre as atividades que tem estado a fazer, os sítios onde ela foi muito bem, coisas que ela não conseguiu atingir, os trabalhos que pensam fazer para os próximos anos, o que estão a pensar em fazer neste momento, politicamente dentro da Assembleia, qual é a visão que vão tomar, porque eu não tenho dúvidas que os membros da RENAMO vão tomar posse. O que ela está a pensar fazer, qual é a visão da RENAMO, qual é a visão do Oussouf Momad para este ano politicamente, que forma de estar é que será implementada por este partido. Acho que houve um bocadinho de perda, aliás é uma grande perda, que ela perdeu uma oportunidade enorme naquele momento. Agora, eu fiz aqui várias notas, tenho aqui várias notas sobre o que foi dito. O Oussouf Momad trouxe vários temas, que eu dividi aqui em alguns temas, em que o primeiro dos quais foram as tréguas militares. Ele falou assim muito de forma superficial dos acordos de paz
paz definitiva, cessação de hostilidades, falou da visita do Papa, e no qual ele julgava que teria chegado um momento em que haveria de facto paz paz e um momento de estabilidade no país. Eu julgo que isto é um bocadinho engraçado nos políticos moçambicanos ou na sociedade. O facto de nós recebermos uma visita do Papa não deve implicar necessariamente que nós estaremos em paz uns com os outros. Esqueçam isso. Não é o Papa que vem trazer-nos a paz. Se nós estivermos em paz entre uns e uns com os outros, não será o Papa que vai mudar isto. O Papa não traz bondade nas pessoas, não nos traz o respeito pelos órgãos de soberania de Estado, não nos vai fazer respeitar mais as leis, não nos vai fazer respeitar mais as regras e jogos políticos, não nos vai fazer não bater num adversário, pegar um machado e bater no outro, enfim, não vai fazer com que existam menos crimes só porque nós recebemos o Papa. Ok? O Papa é um líder político, é um líder religioso, também político, ok? Que muito, além de estar a visitar-nos, é uma honra recebê-lo, mas ele vem falar com os seus crentes, ok? Nós os outros, hoje que não são crentes da religião católica, podemos acompanhar e ouvir algumas coisas, inspirar-nos, e isso quiçá em algum dia, mas isso não quer dizer imediatamente que a gente seja em paz. Para mim, não julgo, não é muito por aí. Agora, a seguir, ele falou também dos ataques de Cabo Delgado. Ele falou de números assustadores e disse que estranhava o facto de existir um olhar impávido das forças de defesa e segurança. Comparou as reações das forças de defesa e segurança versus manifestações. Chegou também a exagerar um pouco. É política, enfim, os políticos fazem um bocadinho disto. Nós também temos que ter a capacidade de olhar e pensar sobre o que dizem, que mandam matar as pessoas e não sei o quê. É um bocadinho de aproveitamento político, em parte, mas eu já me justifico. Ou posso me justificar noutras sessões, que é para não alongar muito isto e depois não tornar um bocadinho cansativo. Que é o facto de existir um olhar impávido. A gente não pode em nenhum momento esquecer que o país, neste momento, nós estamos numa situação muito difícil e muito complicada, infelizmente. Reparem no seguinte, nós temos um cenário de ataques em Cabo Delgado, temos ataques ao nível da N1, temos as questões que têm a ver com a entrada ou pirataria ao nível do canal de Moçambique. É certo que as forças de defesa e segurança devem estar atentas e as falo dos serviços de inteligência de Estado, de informação e inteligência de Estado, têm que estar atentas a isso, mas não nos esqueçamos que estas instituições, Força de Defesa e Segurança, o CIS, atuam em cenário de restrições orçamentais, para além de que Moçambique é um país pobre. Não falo apenas de pobreza em termos de recursos financeiros. Nós somos pobres até na formulação estratégica, somos pobres até no facto de nós pensarmos além daquilo do óbvio. Temos esta questão. E nós não nos podemos esquecer isto, que para além de sermos um país pobre, temos instituições que devem garantir a nossa segurança, que atuam sob restrições orçamentárias, temos esses ataques internos. Parte do que está a acontecer em Cabo Delgado é também da responsabilidade da própria RENAM. Porque enquanto o país concentrava-se nos ataques desculpa aos amigos se julgarem que eu estou a ver isto mal, perdoem, mas é assim como eu vejo. Parte daquilo, não digo que seja a RENAM a atacar, não é isto que eu estou a dizer, atenção, esqueçam isto, não é isso que eu estou a dizer. Mas o facto das forças de defesa e segurança, em parte, terem desviado a sua atenção em olhar para a RENAM, olhar para as ações subversivas da RENAM ou das alas da junta militar, em algum momento retirou a concentração de pessoas que têm que pensar na segurança de Estado por aquela zona. É claro que hoje em dia, ou para situações futuras, estes órgãos já não devem pensar da mesma forma, não se devem concentrar apenas pensar que o perigo está ali. Tem que pensar, mas é o que eu digo, não se esqueçam da costa moçambicana, que é enorme, não se esqueçam das fronteiras que Moçambique tem com os outros países,
não se esqueçam de questões que têm a ver com a própria segurança interna. Falo interna entre nós, ok? Tudo isto também tem influências. Daí que no lugar julgo, no lugar de estar aqui a estranhar o aparente olhar impávido, nós sabemos que isso não é verdade. Há tantos jovens que estão a perder vidas em frentes de combate em Cabo Delgado. Há um esforço enorme que está a ser, enfim, que o Estado está a fazer. Claro que nós não temos os números. Claro que esses números, pela cultura que nós temos de ceder a informação ou de informar, não existe essa cultura de informar, nós não sabemos quanto. Mas temos que também ter a capacidade de imaginar. Isto não nos pode... Enfim. Agora, a questão aqui é que ele diz que ele comparou a reação. Que é preciso também perceber um bocado. Reagir contra manifestantes é diferente de reagir contra pessoas que estão armadas. É fácil pegar em chambocos, pegar em cães, pegar, enfim, em tanques de água, com repressão à água e dispersar manifestantes. É fácil, ou é aparentemente fácil. Combater pessoas que nós não sabemos quem é que elas são. Manifestantes encontram-se num local, estão identificados e por aí em diante. Estes, neste caso, não estão. Nós não sabemos onde é que eles estão. O que se diz é que Cabo Delgado tem matas extensas e é uma mata densa, que é difícil de patrulhar. Não falo só de Cabo Delgado, falo dos outros sítios. Nós também não podemos esquecer, e ela própria Renamo também não pode esquecer. Há um papel que ela Renamo também tem que trazer. Tem homens que são experientes em guerrilha. Traga, se calhar, este é o momento que ela própria Renamo tem que interessar-se em acelerar e propor-se a ajudar. Ok? Porque aquilo diz respeito a todos nós. As pessoas que estão a morrer em Cabo Delgado não são necessariamente da Frelimo, nem da Renamo, nem do Movimento Democrático de Moçambique. São moçambicanos. Independentemente dos partidos que são das suas simpatias partidárias. Daí que tem que ser do interesse de todos, até dela própria Renamo, em propor soluções, em avançar com soluções, em entregar os seus homens, entregar pessoas que estão internamente com experiência de guerrilha, entregar o armamento que têm para ajudar e concentrarmos naquilo que é a diferença e segurança de irmãos, nossos compatriotas que estão a perder a vida naquele local. Isto não é algo que nós temos que fazer política com, não é coisa para politiquice, ok? Muito pelo contrário, temos que propor soluções. Agora, ataques na N1. Aqui, o senhor Oussouf Momad, ele diz que os ataques põem em causa a união. Agora, a questão que eu me fiz ao ouvir este discurso que põe em causa a união, fiquei sem saber se esta parte do discurso, porque disse que os ataques na N1 estão relacionados à junta militar. Ok, eles já vieram a público em algum momento prometer. Se prometeram e depois acontece, não temos, a associação tem que ser direta ou mais ou menos direta, porque depois é necessário investigar e comprovar que sim, mas não nos façamos de ingênuos. Não é muito correto que a gente diga que não são eles. Não vamos ser hipócritas. Agora, a questão é, estes ataques, estes pronunciamentos do Sr. Oussouf Momad a dizer que põem em causa a nossa união, são para dentro da própria Renamo ou são para fora? União de quem? União entre os moçambicanos? União entre membros da Renamo? União entre quem? Este aqui que é o ponto. Pode ser uma mensagem para dentro, como pode ser uma mensagem para fora. Agora, a questão para dentro é para a Renamo, para as diversas alas. E para o exterior é para todos nós. Agora, é um discurso novo dentro da Renamo. Não é comum, se for para fora, não é comum ouvir da Renamo um discurso que apela à unidade. Se este for um discurso, eu não estou habituado a ouvir a Renamo a falar da unidade nacional, a falar de coisas que têm a ver com pátria, a respeito aos órgãos do Estado. Claro que ela em algum momento reclama abusos de poder, reclama a usurpação dos meios de Estado e por aí em diante. Mas falo de respeito aos órgãos de soberania, falo de uma cultura de Estado, não é comum, ok? Pode ser uma forma de estar e de fazer política. Há quem concorda. Eu não sou muito de concordar, mas atenção, esta é a minha opinião
Derek, tendo minhas próprias simpatias que podem não coincidir com as do amigo, ok? O que eu estou a dizer não é para que o amigo deixe de ir, ok? Mas é para pensar. O que muitas vezes nós dizemos, ou que é dito aqui neste canal, não é no sentido de estarmos a fazer como é que eu posso dizer? Tem um nome, foge-me aqui o nome, no sentido de culto a personalidades, ou culto aos partidos, ou idolatria partidária, ou idolatria ao chefe de Estado, ou idolatria. Isto não é a minha linha, não é a minha visão. Temos sugestões, temos opiniões, temos que colocar. Julgamos que as coisas podem ser feitas de uma forma diferente, temos que dizer, é nossa forma de contribuir. Muitas vezes são os meios que a gente tem de como emitir a nossa opinião. É isto. Agora, avançando, o senhor Ossuf Momad, nesta parte que tem a ver com os ataques à N1, ele acusou os porta-vozes, os comandantes, o comandante-geral da polícia, ministros da defesa e do interior, acusou a Frelimo de estarem a apadrinhar o Nhongo. Ok? Aqui os termos ou a justificativa que o senhor Ossuf Momad utilizou foi o facto de ele ter estranhado que em momento de campanha eleitoral o senhor Nhongo tivesse tido acesso a espaços públicos de antena até para apelar o não voto. Ok? Para o senhor Ossuf Momad, isso é o que eu entendi. Ele percebeu isso como uma contra-campanha. Contra-campanha ou contra a campanha que a Renamo estava a fazer, porque estávamos num momento político. Isto, se nós formos um bocadinho coerentes, se formos um bocadinho justos, fomos justos, porque a questão, nós temos que pensar um bocado. Agora, a questão é, temos que desassociar os porta-vozes da polícia, desassociar o comandante, desassociar os ministros da defesa e do interior, desassociar e olhar para os jornalistas e o canal que foi lá fazer aquilo, porque estes canais, sejam eles públicos ou privados, têm um papel, que é também tem editores, tem pessoas que podem olhar e perceber se aquilo que eles estão a trazer ao público, se vai ajudar, ajuda quem, porque isto é importante, a quem é que beneficia. Se estamos num processo que temos acordos, se trazer aquilo a quem é que prejudica, e se ao julgarmos que estamos a prejudicar uma determinada posição, que neste caso era a Renamo, não estou a dizer que tenha sido isto, se não estávamos em parte a prejudicar os acordos, os próprios acordos que o Presidente da República e o Sr. Ossuf Momad tinham acordado. Não sei se me percebem, se eu estou a chegar aí. A não ser que isso tenha sido estratégico ou tenha sido feito sem estar a pensar nisto. Mas esses órgãos têm pessoas que pensam muito melhor que eu. Enfim, agora, a questão é a ponderação, é como é que nós olhamos para essas coisas e ponderamos. Eu me recordo que na altura eu cheguei a escrever a respeito disso. Emiti minha opinião, está claro, que eu não concordava com a publicidade daquele evento. Também não percebi e também não percebo como é que os nossos órgãos de comunicação, falo da TVM, falo da STV, da Miramar, falo do canal de Moçambique, do Savana, entre outros, que tipo de temas ou que tipo de atores dentro da República escolhem publicitar. Ok? Quem são as pessoas que esses canais trazem, que é para poderem falar? Se faz sentido trazer o Nhongo para falar e ter espaço de antena, espaço público para falar, ok, é imediato o que ele vai dizer. Mas não estamos a construir uma personalidade que é nociva ao próprio Estado. Não é uma figura esta que nós estamos a trazer que é nociva àquilo que nós queremos construir como uma nação, como um povo, em que existem diferenças políticas, em que temos que ter uma outra forma de fazer a política internamente. Não estamos aqui a construir uma figura que é nociva a tudo isto. É uma questão que cada um de nós tem que fazer. Isto é igual para mim ao que se faz em termos de publicidade de música estrangeira
versus uma campanha feita contra Mr. Bal, mas isso é outro tema, ok? É um bocadinho disto, ok? E neste tema, ele culpa também órgãos da sociedade civil, porque nessa altura ele reparou, e todos nós reparamos, que não houve uma instituição que foi contra, ok? O senhor Mariano Nhongo, que condenou aquela posição de Mariano Nhongo, porque houve até ameaças de eliminar fisicamente o líder da RENAM. Eu também me recordo, eu também cheguei a fazer questões relativamente a isso. O facto, não posso deixar de dizer isto, que o senhor Ossuf não fez campanha se fala. Se fez, não apareceu pelo menos publicamente na televisão, não que eu tenha reparado. Cheguei a questionar, julguei um bocadinho estranho, né? Porque que ele não foi em se fala a fazer campanha? Porque que não foi naquelas bases ou nos sítios onde a RENAM tinha apoio popular? Isto é um bocadinho estranho, mas isto é outro tema, ok? Agora, isto também está um bocadinho relacionado ao facto de estes senhores aparecerem em público, dizer coisas e o Estado não reagir no sentido de emitir mandatos de captura, declarar uma pessoa não grata, dizer que este é um homem que é procurado pela justiça e que tem que ser preso e responsabilizado. Não existe isto. Agora houve um caso em que já algumas pessoas, alguns deputados que já foram chamados a PGR, que é para fazer algumas declarações. Vamos ver no que é que isso dá, que dados é que vão trazer. Iremos depois comentar. O senhor Ossuf Momad disse também nessa altura, ele distanciou-se da junta militar. Claro, politicamente tem que se distanciar. Agora, até onde é que ele se distancia? Temos que ver as ações, o que é que ele faz, o que é que a RENAM faz em termos dos acordos de paz definitiva, o que é que esses homens fazem, que é para nos julgarmos se faz ou não sentido o que é dito e o que se faz até nos bastidores. Disse que tinha apoio dos homens armados que estão nas bases à espera do processo de DDR, e falou também das eleições. Neste tema das eleições foi igual. A RENAM tem estado a ser igual. Falou dos limites de moralidade que ele acredita que a Frelimo atingiu. Falou da prisão de delegados sem justa causa. Falou de morte de observadores que foram utilizados para encher as urnas. Falou da instrumentalização da SNE, do STAE, das fraudes, da partidarização das instituições de Estado, da irregularidade e validação de resultados eleitorais. Muito bem. Aqui nestas questões, o que me chama muito a atenção é o facto da RENAM falar da partidarização. Não nos enganemos. Este é um discurso político que é incoerente nas ações que a RENAM, que ela própria vem praticando. A RENAM, meus senhores, a não ser que ela depois venha defender o contrário, foi e é sempre a favor da partidarização ou da paridade nos órgãos de Estado. Não é a favor da inclusão de outros partidos, porque foi ela quem defendeu a paridade nos órgãos de Estado. E ela está presente na CNE, ok? Está presente nos órgãos de administração eleitoral. Agora, ela pode não ter capacidade de reagir em função das estruturas de outros partidos que também lá estão. Isso é outro debate. Mas ela lá está, ou tem o direito de lá estar. De ter delegados, de ter não sei o quê, um conjunto de coisas. Se são presas, é preciso trazer dados e trazer provas e dizer este e aquilo. Ok? Isto é uma coisa, é diferente. Ok? Então, estas coisas todas fazem parte de como ela própria, RENAM, tem estado a olhar para ela, o que ela vem trazer em público e a forma como ela, depois nos bastidores, age. Ela defende uma coisa e depois aparece em público a dizer outra. Ela é a favor da partidarização do Estado. O que pode estar a acontecer é ela não ter acesso ao Estado, que é para partidarizar. Isso é uma coisa diferente. Mas se ela tiver acesso ao Estado, não vai fazer diferente. Porque ela não defende hoje algo contrário. Está ali tácito. É uma questão de oportunidade. E esta questão tem a ver com taxa. Pode ser para acomodar até os seus próprios membros, pessoas que são proeminentes dentro do partido, que ela não tem depois estruturas de distribuição de rendimentos, porque tem a ver muitas vezes com financiamento, enfim, pode estar em torno disto. Agora, a questão é, não podem depois hoje queixarem-se da partidarização quando no dia a dia, ou seja, nos bastidores, defendem exatamente isto. Ok? Este é que é o ponto. Temos que ser coerentes.
Se nós defendemos uma coisa, não podemos depois querer fazer outra coisa nos bastidores. O que nós temos que defender é uma coisa correta. Isto é para todos. A Renamo, infelizmente, defende uma coisa e faz outra. E há muita gente que defende que, eu também sou da opinião, que é preciso olhar para os órgãos de administração eleitoral como órgãos técnicos, independente dos partidos. Eu também alinho nessa. Ok? Falou também das manifestações nacionais, que ele diz que vai convocar manifestações, enfim, falou da detenção de sequestros de membros e acusa a retaliação a ataques. Ele suspeita que sempre que existe um ataque é preso um delegado ou um membro do partido do Renamo. Isto é normal. Não, isso não pode ser estranho. O justo ou injusto é outro debate. Quando há um ataque, há investigações das Forças de Defesa e Segurança, ou pelo menos deve existir. Se essas investigações são ou não bem conduzidas, essa é outra conversa. Essas detenções são muitas vezes fruto dessas investigações, em que há comunicações que são interceptadas, enfim, há um conjunto de coisas que depois são associadas e, enfim, não nos pode parecer, ou pessoas, informações de zonas por onde passam, quem é que vai ter com os homens armados e depois há um ataque, enfim, essas coisas nós não nos podemos esquecer delas ou ignorá-las. Agora, o que nós podemos é questionar se há uma detenção, se foi formalizada como é que eu posso dizer, a detenção, se depois há um julgamento, porque o Estado de Direito tem que ser assim, tem que ter uma acusação, enfim, tudo bem formulado. Mas aí é uma tarefa que as próprias forças de defesa e segurança também têm que fazer esse trabalho, e para isso tem que estar em coordenação com as procuradorias também, julgo, porque depois tem que ser reduzida a uma acusação. Tem que ter seus próprios investigadores que conheçam a lei, que é para prender e julgar, produzir matéria de prova, por aí em diante, porque não é só prender. Agora a questão aqui é, enquanto ela, Renamo, estiver armada, tiver homens armados, tiver delegados ou deputados, ou pessoas que em um dado momento são políticos, em um dado momento são militares, em um dado momento estão no parlamento, em um dado momento financiam essas estruturas militares que é para patrocinar ataques, nós depois não podemos estranhar que estejam a ser presos. Se calhar a única saída que ela tem é sair do espectro militar e se tornar-se num partido político que é para conquistar a mente das pessoas e dizer que estão a ser presos, e não há razões para isso, não houve um ataque, não houve não sei o quê. Enquanto ela, Renamo, tiver isto, infelizmente, isto não pode continuar a ser estranho. Ela é que tem que sair do espectro político e tornar-se verdadeiramente um partido político. Ok? Esta é a opinião que tenho em relação a isto. Ok? Enfim, esta é a nossa opinião relativamente a isto. Creio que deve ter faltado um tema que tem a ver com uma questão que foi feita depois do balanço, que tem a ver com o Sr. Manuel Bissopo Inhongo. Relativamente a Manuel Bissopo, claro que aqui o Sr. Ossuf Momad posicionou-se muito bem, diz que essas questões têm que, ou seja, os pronunciamentos do Sr. Manuel Bissopo são do Sr. Manuel Bissopo, não refletem a posição do partido. Naturalmente, se eu fosse também o presidente de um partido, se calhar a minha também seria essa, dizer que isto é de lá, isto é daqui, por aí em diante, nós aqui, papapá, enfim, faz sentido que tenha sido dito assim. Disse que o DDR está a funcionar, que as instituições que gerem o DDR devem, ou seja, questões que têm a ver com o DDR devem ser feitas a essas instituições. Ainda bem que isto foi dito por ele. E aqui, se calhar eu chamaria a atenção à própria imprensa moçambicana. Não se vê aqui um interesse. Há um processo de desmilitarização em curso. Há membros das forças da Renamo que estão acantonados, como dizem. Há bases que dizem que já foram identificadas, em que estão lá os homens.
há militares da RENAMO que querem ser integrados, em que seria importante narrar a história deste processo. O que eu acho é que a imprensa moçambicana, fora dos espectros políticos, do canal de Moçambique, do Jornal Savana, da TVM, do Jornal Notícias, da STV, que neste momento parece-me também que é um dos canais mais ou menos mais equidistantes, ou seja, um dos mais ou menos menos imparcial. A TVM não é imparcial. Eu detesto dizer isto, mas vê-se pelos programas em que ela, TVM, produz. O facto de não existirem pessoas, quer sejam da sociedade civil e de outros partidos, a falarem sobre temas, ok? O que nós devemos fazer, julgo, que a sociedade, que a própria Frelimo e que os órgãos de comunicação da TVM e dos outros canais, é trazer as melhores pessoas de cada um dos partidos, que é para esgrimir os argumentos, cada um com seu posicionamento. Isto anima até este próprio processo de paz, ok? Claro que depois também é necessário que estas pessoas que são chamadas não têm que ser os muxangas, não estão a perceber? Pessoas com uma cultura de Estado, que são capazes de reconhecer posicionamentos uns dos outros, reconhecer os seus erros, não optar pelo extremismo. Agora, a questão é, qual é o papel que estes órgãos de comunicação do Estado jogam? Porque é preciso abrir espaço para que existam outras vozes, quer sejam elas de partidos de oposição, quer sejam da sociedade civil. A questão é que a sociedade civil moçambicana, não sei se ela existe, também é muito ideológica, e tem uma ideologia em que em algum momento até confundem-se com partidos de oposição. Isto aqui é mau depois também, porque tem que existir uma linha de isenção, que não estão nem um contra uns nem contra outros. É muito difícil ter uma posição em um jornal como o Canal de Moçambique, ou como o Jornal Savana, ou como, enfim, outros canais privados que condenem atos da própria RENAMO em que estes próprios canais não estejam a defender uma ala dentro da própria RENAMO. Isto não é estranho, eu leio os jornais, eu percebo isto. E isto é mau. Não tem que ser a defesa de uma ala ou de um grupo dentro da própria RENAMO, mas tem que condenar os próprios processos, ensinar à própria RENAMO outras formas de estar e outras formas de fazer a política. Isto também é útil para o partido no poder, o partido Frelimo, dentro dos órgãos de comunicação. Não é apenas uma ala, porque neste momento parece que existem, enfim, não é um bocadinho politicamente correto dizer isto, mas parece que é uma reação contra alas em que umas parecem um bocadinho tocadas e aparecem ali a defender uma posição umas contra as outras, quando é para dizer alguma coisa que está errada. Isto sente-se mais quando é a questão das dívidas ocultas. Sente-se muito que há um combate entre alas, em que uma ala está a regir a outra, há um grupo de pessoas que são do mesmo partido que aparecem a tecer duras críticas a pessoas de governos anteriores, e depois há um outro que reage a um outro e por aí em diante. Mas não tem que ser apenas neste sentido, ok? Porque não se podem usar estes órgãos para isto. Tem que se usar esses órgãos que é para trazer todos os melhores de cada partido a defenderem as suas posições dentro dos órgãos de comunicação e deixar que as pessoas vejam, ok, o que ela, Frelimo, tem que fazer é levar os seus melhores, é munir de informação os seus melhores, pôr as pessoas a fazer o seu TPC, trazer dados e discutir, e deixar que os outros também façam o seu TPC e apareçam ali para discutir. Se sabem que vão ter um que é populista, que é a pessoa oponente, também tragam os vossos melhores populistas ali, que é para chegarem e discutir, mas deem oportunidade às pessoas de chegarem ali naquele sítio e tecer as suas próprias opiniões. Isto também é construir a paz também constrói-se neste sentido. Infelizmente, nós não temos estado a ver. Isto depois expande-se até no próprio processo de DDR, em que perde-se de vista um fator extremamente importante, que é contar a história dos homens armados da RENAMO, escrever sobre os homens armados da RENAMO, documentar estes processos
de desmobilização, entrevistar algumas pessoas, perceber o quanto elas querem ser desmobilizadas. Porque pode parecer mentira, mas existem pessoas que entraram na Renamo, jovens guerrilheiros da Renamo, que só conhecem aquilo, que querem ser desmobilizadas, que em termos de tempo estão paradas no tempo. Elas querem tanto ser desmobilizadas que estão ali. Que seria extremamente importante que essas televisões, que essas rádios documentassem isto. Muitas vezes até que é para influenciar a própria opinião pública, que é para também influenciar e dar um suporte ao senhor Ossuf Momadi, dar um suporte ao Presidente da República, para que nós todos possamos perceber o quão importante é aquele processo. Mas isto não é feito. Ninguém sabe que há pessoas, membros e muitos membros guerrilheiros da Renamo, que querem ser desmobilizadas, que são elas que estão a exigir serem desmobilizadas, e não é uma vontade do senhor Ossuf Momadi, não era uma vontade simplesmente do senhor Afonso Dhlakama, não era, é a vontade dos guerrilheiros que estão cansados daquilo. Precisam de viver, precisam de sair das matas e construir, seguir esta rota de desenvolvimento que o país, rota de desenvolvimento ou do crescimento que o país está a conviver, se é que me percebem. Mas nós não vamos conseguir, enquanto essa história não estar a ser narrada e aproveitada, que é para fazer isto. Agora, eu não sei o que os órgãos de comunicação, o que se passa, não percebo, porque isto depois serviria para a história, para as gerações futuras perceberem como é que este processo, a não ser que não exista esse interesse genuíno de ir por aí, ok? Mas se existir, por que é que nós não fazemos isso? Por que ela própria Renamo não abre as suas bases, que é para as pessoas irem lá e ver? Por que os órgãos de comunicação, no lugar de estarem a filmar o senhor Nhongo e trazer esta informação de que ele vai matar o presidente ou vai fazer mais um ataque, por que não exploram aqueles e fazer perceber-nos que o Nhongo não tem razão naquilo que ele está a fazer, que está a ser usado simplesmente? Sei lá quem está a usar. Mas a questão é que está ali, está patente, está claro. Agora, qual é o papel que estes órgãos jogam? Ok? Isto é um bocadinho em torno destes pronunciamentos e de uma visão ideal que eu tenho estado a pensar. Porque nós não sabemos, na verdade, qual é a história que lá existe. Ok? É uma parte em que nós somos ignorantes, infelizmente. Enfim, foi questionado também sobre a tomada de posse. Disse que era para perguntar a Filipe. Para mim, a mensagem é clara. A Renamo vai tomar posse. Não tem por que não tomar posse. Se não tomar posse, é uma pena para ela, a própria Renamo. Ok? A Frelimo tem quórum para decidir e até para alterar a Constituição, se quiser. E ela, Renamo, se excluir-se desse processo de tomada de posse, primeiro é a ausência de cultura de Estado. É preciso que isso esteja claro. Vai deixar de se fazer ouvir dentro da Assembleia da República, que é para fazer perceber aos seus militantes, aos indecisos, enfim, qual é a posição, qual é o posicionamento político que ela própria Renamo tem, o que é que ela quer fazer, o que é que ela pretende fazer. A culpa não tem que ser sempre dos outros, ela própria Renamo tem que trabalhar. A Renamo, infelizmente, neste processo todo, a Renamo não trabalhou. Infelizmente, esteve tão ocupada em fazer ataques e fazer não sei o que, em vez de fazer trabalho político. Já chega de fazer política através de armas, é preciso fazer política com cabeça, inteligência, convencer, falar com a juventude, falar com não sei o que. Ir fazer política de facto. A Renamo pode fazer isso. Ser um partido de democracia é isto, às vezes é também respeitar as decisões. Ainda que eu esteja correto, se 3 ou 4 tiver um posicionamento diferente do meu, eu tenho que aceitar. Isso também é democracia. Democracia não é da boca para fora. Democracia também é saber respeitar, fazer respeitar a decisão, ou ouvir a decisão dos outros, respeitar a decisão dos outros, fazer respeitar a nossa decisão internamente e seguir os processos políticos internos. Neste momento, para este balanço, a Renamo deixou de fazer esse trabalho. Este TPC não trouxe o que correu de negativo, o que correu de positivo, o que ela vai fazer, qual é a visão de Estado que ela Renamo tem, ok? Deixou de fazer isto.
balanço é isto. Eu digo que o balanço pecou em muitos aspectos exatamente por causa disto. Agora, temos que saudar o facto dela ter vindo e fazer o balanço. Que ela venha mais vezes dizer e submeter-se à interpelação pública. Isto é válido para todos. Ok? Um forte abraço. Termina assim mais uma edição do canal Monólogos Dialogantes. Caro amigo, para que a gente continue a fazer estas publicações, contamos com a sua subscrição, com seus comentários e opiniões que nos ajudam muito. Se o amigo não concordar, não se sinta acanhado, não se sinta mal em dizer, escrevam-nos. Quer seja em privado, quer seja em público, escrevam-nos, digam-nos, façam ouvir a vossa opinião para que nós também possamos aqui trazer. Já começamos a idealizar algumas pessoas que nós vamos trazer para o programa, eles vão ter que escolher um tema, que é para dizer o que, é que eles próprios vão escolher um tema e trazer e serão elas próprias a conduzir o programa. Já não serei eu, será uma outra pessoa e espero contar com mais pessoas. Gostaria de ouvir outras formas de pensar diferente das minhas, mas é assim, contamos com a sua subscrição. Muito obrigado, até a próxima, um forte abraço, Derek Mulatinho, do Monólogos Dialogantes.